Estando Abraão com idade avançada e continuando a ser abençoado por Deus em tudo o que fazia, quis encontrar uma esposa para seu filho Isaque, o herdeiro da promessa. Ele manda seu servo mais antigo, provavelmente Eliezer, jurar com a mão debaixo de sua coxa que não escolherá uma mulher entre as cananeias, mas entre os parentes de Abraão na Mesopotâmia. O servo parte com 10 camelos e muitos presentes e chega à cidade de Naor, onde morava a família de Abraão. O servo ora a Deus pedindo um sinal para reconhecer a mulher que Deus havia designado para Isaque. Ele pede que seja uma moça que lhe ofereça água para ele e para seus camelos. Logo depois, aparece Rebeca, filha de Betuel, sobrinho de Abraão. Ela é muito bonita e moça, e faz exatamente o que o servo havia pedido. O servo fica admirado e lhe dá um pendente e 2 pulseiras de ouro. Rebeca leva o servo à casa de seu pai, onde ele é recebido com hospitalidade. O servo conta a missão que Abraão lhe confiou e pede a permissão da família para levar Rebeca como esposa de Isaque. A família concorda, pois reconhece que isso é da vontade de Deus. Rebeca também aceita ir com o servo e eles partem no dia seguinte. Rebeca foi uma das matriarcas bíblicas, esposa de Isaque e mãe de Jacó e Esaú. Ela foi escolhida por Deus para ser a mulher que continuaria a linhagem da promessa feita a Abraão, seu tio-avô. Rebeca era filha de Betuel, irmã de Labão e morava na Mesopotâmia. Ela se destacou pela sua beleza, generosidade e fé. Ela aceitou deixar sua família e sua terra para se casar com Isaque, um homem que ela nunca tinha visto antes. Quando chegam à terra de Canaã, Isaque estava no campo ao entardecer. Ele vê os camelos se aproximando, e Rebeca vê Isaque. Ela pergunta ao servo quem é aquele homem, e ele responde que é seu senhor. Então, Rebeca se cobre com um véu, como sinal de respeito e modéstia. O servo conta a Isaque tudo o que aconteceu. E Isaque recebe Rebeca na tenda de sua mãe. Ele a ama e faz de Rebeca sua esposa. Assim Isaque foi consolado após a morte de Sara. E Isaque herdou a bênção que Deus tinha destinado a seu pai Abraão. E ele era abençoado em tudo o que fazia, e Deus estava com ele. A família de Isaque. Isaque se casou com Rebeca com 40 anos de idade. E assim como Sara, Rebeca também não podia gerar filhos. Isaque orou ao Senhor em favor de sua esposa, e o Senhor ouviu sua oração, permitindo que Rebeca engravidasse. Sua gravidez gerou 2 meninos que se empurravam dentro dela, o que fazia com que ela sentisse muitos incômodos e chegasse a questionar o motivo pelo qual estava passando por aquilo. Então Rebeca orou ao Senhor, que lhe disse: os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Esaú e Jacó. Quando chegar a hora do nascimento, realmente se confirmou que haviam gêmeos no ventre de Rebeca. Quando os meninos nasceram, Isaque tinha 70 anos. O primeiro a nascer foi Esaú, um forte menino ruivo que tinha o corpo todo coberto de pelos. O nome Esaú vem do hebraico Esave, que significa peludo ou coberto de pelos. Em seguida nasce Jacó com a mão agarrada ao calcanhar de seu irmão. O nome Jacó tem origem hebraica e significa aquele que agarra pelo calcanhar ou suplantador. Os meninos cresceram e se tornaram homens. Eles eram muito diferentes em personalidade e estilo de vida. Esaú era um caçador habilidoso e aventureiro, que gostava de viver ao ar livre. Jacó era um homem pacato e caseiro, que preferia ficar nas tendas. Isaque amava mais a Esaú, porque apreciava a carne que ele trazia da caça. Rebeca amava mais a Jacó, porque ele era mais obediente e sensato. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado de lentilhas, Esaú voltou do campo faminto e cansado. Ele pediu a Jacó que lhe desse um pouco do ensopado. Jacó aproveitou a oportunidade para fazer uma barganha. Ele disse que só daria o ensopado se Esaú lhe vendesse o seu direito de primogenitura, ou seja, a preferência na herança e na bênção do pai. Esaú, sem pensar nas consequências, aceitou o negócio e jurou que renunciava ao seu direito de primogenitura em troca do ensopado. Assim ele comeu e bebeu, e saiu desprezando o seu direito de primogenitura. Isaque em Gerar.
e aconteceu que houve fome naquela terra, assim como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque levanta acampamento e leva toda a sua caravana para Gerar, terra do rei dos filisteus Abimeleque. Deus aparece a Isaque e diz: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas estas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei. Meus mandamentos, decretos e instruções. Gênesis capítulo 26, versículos do 2 ao 5. Assim sendo, Isaque ficou em Gerar. Isaque, assim como seu pai Abraão, enfrentava um grande perigo. Sua esposa era muito bonita, e assim como seu pai, ele temia que os homens daquele lugar o matassem para ficar com ela. Por isso, ele mentiu e disse que Rebeca era sua irmã. Um dia, o rei Abimeleque estava olhando pela janela do seu palácio e viu Isaque acariciando Rebeca. Ele percebeu que eles eram marido e mulher, e não irmãos. Então o rei chamou Isaque e o repreendeu por ter mentido. Ele disse que alguém poderia ter se deitado com Rebeca e trazido culpa sobre o seu povo. Ele ordenou que ninguém tocasse em Isaque ou em Rebeca sob pena de morte. Isaque prosperou naquela terra, pois Deus o abençoava. Ele plantou e colheu 100 vezes mais do que esperava. Ele ficou muito rico e poderoso, com muitos rebanhos e servos. Os filisteus ficaram com inveja dele e entulharam os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado. Então Abimeleque pediu a Isaque que saísse daquela terra, pois já havia ficado rico, poderoso e forte demais para os filisteus. Isaque obedeceu e foi morar no vale de Gerar. Ele reabriu os poços que seu pai tinha cavado e lhes deu os mesmos nomes. Mas os pastores de Gerar brigaram com seus servos por causa da água. Eles disseram que a água era deles e não de Isaque. Isaque chamou os poços de Ezeque e Sitna, que significam discussão e inimizade. Ele se mudou dali e cavou outro poço, e ninguém brigou por ele. Ele chamou o poço de Reobote, que significa espaço. Ele disse: agora o Senhor nos deu espaço e vamos crescer na terra. Depois disso, Isaque foi para Berseba, onde Deus lhe apareceu à noite e lhe confirmou a promessa que tinha feito a Abraão. Ele disse que estava com ele e o abençoaria. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus. Ele também cavou um poço em Berseba. Um acordo entre Isaque e Abimeleque. Abimeleque foi visitar Isaque em Berseba, junto com seu conselheiro pessoal Alzate e seu general Ficol. Eles disseram que queriam fazer um acordo de paz com ele, pois reconheciam que Deus estava com ele. Eles pediram que Isaque não lhes fizesse mal, pois eles só tinham sido bons para ele e o tinham deixado ir em paz. Isaque aceitou o acordo e fez um banquete para eles. No dia seguinte, eles juraram um ao outro e se despediram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe dar a notícia de que tinham achado água no poço que tinham cavado. Isaque chamou o poço de Seba, que significa juramento. Por isso, o nome daquela cidade é Berseba até os dias de hoje. Isaque abençoa Jacó. Isaque estava velho e quase cego. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú, e lhe pediu que fosse caçar um animal selvagem e preparasse um ensopado para ele comer. Ele disse que queria abençoar Esaú antes de morrer. Rebeca, a esposa de Isaque, ouviu essa conversa e resolveu ajudar seu filho mais novo, Jacó, a receber a bênção em vez de Esaú. Ela mandou Jacó pegar 2 cabritos do rebanho e os cozinhou como Isaque gostava. Ela também vestiu Jacó com as roupas de Esaú e cobriu suas mãos e seu pescoço com peles de cabrito, para que ele parecesse peludo como Esaú. Jacó levou o ensopado e o pão para Isaque e se fez passar por Esaú. Isaque estranhou a voz de Jacó, mas não reconheceu seu rosto nem seu cheiro. Ele tocou nas mãos e no pescoço de Jacó e pensou que eram de Esaú. Ele comeu o ensopado e bebeu o vinho que Jacó lhe trouxe. Depois, ele abraçou e beijou Jacó e lhe deu a bênção que era destinada a Esaú.